Quero agradecer desde já a vossa participação. Uh, uh, Vamos começar mais uma apresentação de uma série de webinars que a iTET tem preparado para os parceiros, exclusivamente para parceiros. E hoje vamos então falar sobre a nossa nova solução, o Untangle NG Firewall. A lista de tópicos é a seguinte: vamos ter uma visão geral sobre o Untangle, vamos analisar um pouco a situação do mercado, características da solução, licenciamento, appliances, concorrência, aplicações e casos práticos, e depois vamos dar uma vista de olhos no interface web de gestão para ficarem familiarizados com a facilidade de gestão através do Untangle NG Firewall. A Untangle é uma empresa norte-americana que fornece soluções simples mas poderosas dentro do mercado de pequenas e médias empresas. A ideia e o objetivo é ajudar as organizações a protegerem-se, a terem também uma visão geral 360 graus sobre a sua segurança e sobre a atividade de rede que acontece na organização, e dessa forma também gerir as suas redes e todos os dispositivos ligados. A empresa foi fundada em 2003, está localizada em São José, na Califórnia, e também em Arvada, no Colorado. Tem mais de 30 empregados, mais de 40 mil clientes. Atua essencialmente nos mercados PME, SOHO, corporate distribuído, ou seja, grandes empresas, mas com alguma distribuição. Por exemplo, interligação de várias filiais, governo e educação e, de uma forma geral, também todos os mercados verticais. Como investidores, tem a empresa Providence Equity. É uma empresa que tem tido um crescimento bastante rápido, faz parte da Technology Fast 500, a lista das 500 melhores empresas norte-americanas, da Deloitte. Faz parte também das 5.000 maiores empresas. Em 2016 estava no lugar 932 e também de Fast Private, obtendo o 13º lugar. Em termos de visão geral, pronto, a Entangle tem realmente como missão ajudar todas as organizações dentro deste segmento de PMS a salvaguardar e gerir as suas redes, e tudo isto com um custo eficiente e de uma forma simples. Mas também muito flexível e poderosa. E isso é conseguido através da solução Untangle NG Firewall, que é uma solução baseada em software para gerir a rede das organizações. Os principais benefícios do Untangle, do NG Firewall, são essencialmente estes. É uma solução baseada em software e independente de hardware. Ou seja, o negócio da Untangle não é vender caixas ou vender hardware, é realmente vender e fornecer uma plataforma de software eficaz que responda aos requisitos das PMEs e que seja de alguma forma também escalável em termos de hardware. E nesse sentido ela é independente do hardware. Portanto, pode ser instalada em qualquer hardware corrente, plataformas Intel, mas também pode ser instalado em appliances físicos. É uma solução baseada em open source, com toda a segurança que isso confere, mas também tem suporte técnico comercial, o que traz alguma paz de espírito quando é necessário resolver alguma situação que tenhamos dúvida ou eventualmente alguma situação que não corresponde ao que nós precisamos. Tem camadas de proteção essenciais a qualquer organização, como já vamos ver mais à frente. Pauta-se também pela facilidade de instalação e gestão. Pronto, é um dos pontos também muito fortes, é precisamente este. É um firewall muito completo, de next generation, com muitas camadas, mas contudo é muito fácil de instalar e gerir. E é muito orientado para a segurança, no sentido em que tem todo um conjunto de aplicações e funcionalidades que permitem ao administrador ter uma visão geral sobre a situação da sua rede, mas numa perspectiva de segurança também.
Falando um bocadinho sobre o mercado de Security Appliances. Este é um mercado global avaliado em 38 mil, mais de 38 mil milhões de dólares em 2015 e projeta-se que atinja os 88.700, ou melhor, os 88 mil milhões em 2022, com um crescimento anual de cerca de 13% entre 2016 e 2022. Estamos a falar então de um mercado com grande potencial, como também vamos ver à frente, motivado muito pelo aumento exponencial do risco, do ciberrisco e do cibercrime. Associado também a este crescimento, está também, encontra-se também um crescimento verificado na prestação de serviços geridos na área da segurança, bastante substancial a partir de 2014 e crescendo uma média de 16,7% até 2020. Estamos a falar então de empresas cujo objetivo será vender um serviço gerido de segurança. Portanto, além de vender o serviço de gestão de informática, por exemplo, também tem uma componente exclusivamente de segurança. Mercado e oportunidades. Bom, atualmente todos sabemos que as organizações estão totalmente dependentes da internet para tudo o que fazem no dia a dia, seja para cumprir os seus compromissos para com os clientes, para com os fornecedores ou até para com o governo ou o Estado. Assim sendo, há que ter em mente alguns fatores. Em 2015, previa-se que os prejuízos derivados de cibercrime rondassem os 3 trilhões de dólares, passando em 2021 para 6 trilhões de dólares. Portanto, avizinham-se tempos realmente bastante conturbados no que diz respeito ao cibercrime nos próximos anos. A Gartner prevê também que o custo em cibersegurança ultrapasse 1 trilhão de dólares entre 2017 e 2021. Significa que há aqui uma previsão de uma tendência também crescente na adoção de medidas de proteção contra o cibercrime por parte de todas as organizações. Estima-se também que o custo global de ataques ransomware tenha excedido os 5 mil milhões de dólares e possa chegar aos 11 mil milhões e meio de dólares em 2019. Portanto, o ransomware veio, conquistou e continua a causar grandes prejuízos em todos os mercados. Em termos de ameaças e vetores, temos alguns números aqui em baixo, portanto 5 em cada 6 empresas são atacadas. Existem cerca de 317 milhões de novas ameaças criadas. Temos aqui mais indicadores, como cerca de 1 milhão de novas ameaças diariamente que surgem na internet e não só. 60% dos ataques são direcionados a pequenas e médias empresas, portanto, longe vai o pensamento de que quem é que nos quer atacar, porque nós somos pequenos, portanto, já deixou de acontecer há muito tempo. Hoje em dia, qualquer presença online, qualquer atividade na internet pode ser uma receita para um cibercriminoso. Existem outros riscos também, portanto, existem riscos de extorsão, houve um aumento de 113% em ataques ransomware. Também existem dispositivos móveis a serem reféns também de alguns ataques de malware. 28% de malware já tem a percepção de se está a correr em ambientes virtualizados ou não. E daí consegue também escalar ataques de uma forma transversal em ambientes de virtualização. Existem cada vez mais ameaças zero day, são chamadas ameaças e vulnerabilidades que são desconhecidas e que quando surgem valem bastante dinheiro no submundo do cibercrime. E depois temos também muitos setores sob ataque. O setor da saúde está, digamos, no top, com mais de 37% de ataques.
portanto é o segmento atualmente que sofre mais com ataques de malware e ransomware. Temos também o retalho, educação, governo e instituições financeiras. Em relação às soluções de perímetro, que no fundo é o que nós estamos aqui a falar, nós estamos a apresentar o Untangle NG Firewall, que é no fundo um appliance de perímetro. A proteção evoluiu nesta área, portanto, de simples firewalls passamos agora para a necessidade de ter plataformas unificadas de gestão de ameaças, também chamadas UTM ou Unified Threat Management, de próxima geração, com proteção multicamada que possa proteger tanto a rede como endpoints e utilizadores. E o objetivo aqui com as aplicações, com as plataformas UTM, passa não só por proteger o perímetro, mas também por proteger o que está dentro da rede, não só endpoints, mas os próprios utilizadores e a sua atividade. Nesse sentido, o UTM, sendo uma plataforma unificada, consegue dar uma visão geral sobre aquilo que está a acontecer, tanto do lado de fora, dos interfaces externos, como do lado interno, com os interfaces locais, internos. As principais características que são essenciais a qualquer negócio passam por proteção, em primeiro lugar. O NG Firewall fornece maior proteção no gateway, numa única solução. Portanto, isto significa que uma única solução consegue proteger o nosso perímetro de uma forma bastante eficaz, poupando tempo e dinheiro. Depois temos filtragem. Temos a possibilidade de fazer o controle de aplicações indesejadas, pedidos de web cifrados, ou seja, inspecionar tráfego encriptado com SSL, também identificar e filtrar pontos de distribuição de malware e spam. Em termos de desempenho, também bastante importante, nos dias que correm, cada vez as aplicações são mais exigentes no que diz respeito à largura de banda e velocidades. Nesse sentido, esta componente de desempenho permite balancear prioridades concorrentes em termos de tráfego de rede, assegurar a qualidade de serviço com QoS e maximizar os uptimes, poupando assim também dinheiro à organização. Em termos de conectividade, cada vez existem mais desafios, cada vez mais temos colaboradores fora da empresa com necessidade de estar constantemente a aceder a informação que ainda não está totalmente na cloud, ainda está muito on-premises, nos escritórios, nas instalações das empresas. E nesse sentido, esta vertente da conectividade vai ajudar as empresas a ultrapassar os desafios das forças de trabalho remotas, todos os colaboradores que estão fora e necessitam de aceder à empresa, sucursais ou até a utilização de redes Wi-Fi. No que diz respeito à gestão, é também muito importante. Nós, enquanto administradores de sistemas, nós procuramos uma ferramenta que nos dê uma resposta rápida, que seja objetiva e que numa única interface nós consigamos ter realmente uma visão geral de tudo o que está a acontecer. E com o Untangle NG Firewall nós conseguimos precisamente isso. Conseguimos ver quem está a fazer o que na nossa rede, definir políticas por utilizador, grupos, dispositivos, tempo e outros fatores, ou outros parâmetros. Em termos de add-ons, temos também algo que distingue bastante a Untangle. Neste caso será o Live Support, fornecido através de uma equipa de especialistas de suporte técnico, e também temos a possibilidade de tanto parceiros como clientes poderem imprimir a sua imagem de marca na interface de administração e nas páginas de bloqueio, no caso do web filtering, por exemplo. Simplesmente poderoso. Se podemos resumir em duas palavras, será isto. Mas podemos detalhar. Portanto, temos uma plataforma versátil, ou seja, o software pode ser instalado em hardware próprio ou de hardware de terceiros. Neste caso, estamos a falar num hardware que nós tenhamos que sobrou, portanto, na medida em que também não há requisitos muito grandes para uma pequena ou média empresa. Mas também podemos escolher hardware de terceiros. Portanto, existe no mercado um conjunto bastante variado de appliances,
Nós já adquirimos alguns, já fizemos alguns testes, teremos todo o gosto em partilhar convosco. Como eu disse antes, o objetivo da Untangle não é principalmente vender o hardware que existe disponível na forma de appliances físicos está disponível apenas para satisfazer a necessidade de quem não quer perder tempo a selecionar hardware de terceiros, ou que não tenha hardware próprio, ou simplesmente não tenha tempo e não o queira fazer. Nesse sentido, temos uma gama bastante variada e ampla de appliances físicos da Untangle. De qualquer das formas, cada cliente, cada parceiro pode sempre eleger a sua plataforma e fazer os seus testes e depois comercializar o seu appliance, digamos, powered by, se passa a expressão também, pelo Untangle NG Firewall. Temos também o Virtual Appliance, portanto, capaz de ser instalado num Hyper-V, num VirtualBox, num VMware. Temos os appliances físicos oficiais da Untangle. E temos também uma versão baseada em firmware para routers ARM. Portanto, está disponível para, por exemplo, um modelo de Linksys ou também alguns outros appliances baseados em processadores ARM. É fácil de instalar, portanto tem um funcionamento tipo plug and play. Portanto, o NG Firewall é baseado em Debian, em Linux, com componentes que têm muitas provas dadas ao longo dos anos e suportados por uma comunidade bastante alargada, e depois também com o desenvolvimento adicional, se necessário, e suporte da equipa técnica da Untangle. A instalação é simples, basta um CD ou um USB de arranque para instalar. É fácil de configurar. Na prática, não existe nenhuma instrução de linha de comando. A única coisa que nós temos de fazer depois de arrancar com o CD ou com o USB é aguardar que a instalação seja feita, e a seguir temos um interface gráfico onde temos um web browser já ligado ao interface de gestão para a primeira configuração. A partir daí, toda a configuração pode ser feita remotamente com qualquer browser. É modular, portanto, tem um modelo de licenciamento baseado em aplicações pagas e gratuitas, que vamos ver mais à frente como é que funciona. As apps são seguras e têm diferentes finalidades, portanto, são baseadas, na grande maioria, em open source. Embora a plataforma de gestão da Untangle seja uma plataforma proprietária, e tem uma configuração descomplicada, ou seja, são simples de configurar. Mais uma vez, não existe necessidade nunca de ir para a linha de comando e fazer configurações. O desempenho otimizado também é um fator aqui importante. Tem uma gestão híbrida on-premises, portanto, no appliance que for instalado nas instalações, mas também na cloud, através do Command Center, que é uma plataforma baseada na cloud e que é ideal para ou clientes com múltiplos appliances ou para MSPs. E basicamente o que o Command Center vai permitir fazer é agregar todas as appliances que o cliente tenha, ou o parceiro, e gerir remotamente cada uma delas, além de ter também alertas em caso de falha e ter uma visão geral sobre todos os alertas de todos os appliances em qualquer lugar, acessível, portanto, a partir de qualquer lugar com um browser. Tem uma abordagem de Virtual Pipelining em termos de desempenho. Isto é importante porque o tráfego é inspecionado por todas as apps em simultâneo, em vez de ser analisado em cadeia proxy, de uma forma sequencial, removendo assim a latência. É também uma solução bastante leve nos sistemas, e a prova disso é que nós temos appliances que têm CPUs que são de gama bastante baixa e são, contudo, suficientes para gerir 25 ou 50 dispositivos. Ainda na competente desempenho optimizado, portanto, temos o Command Center, que faz a gestão híbrida on-premises e na cloud. Temos o Scout IQ, que é uma plataforma de inteligência de ameaças, também baseada na cloud, portanto, que recolhe também informações dos vários appliances que estão instalados pelo mundo fora
de forma a construir uma base de dados de inteligência e depois poder, de uma forma proativa, proteger outros clientes. Virtual Pipelining já falámos, leve nos sistemas, configurações inteligentes por defeito, portanto, out of the box, digamos, logo após a instalação já temos configurações adequadas para utilização no mundo real. Temos assistentes de configuração também para uma grande maioria das apps. Uma gestão de política simplificada com uma abordagem de cima para baixo. Portanto, noutras soluções as regras têm que ser lidas de baixo para cima. Aqui é uma forma mais fácil, é de cima para baixo. A gestão completa de largura de banda, incluindo componentes-chave como gestão de cotas e penalizações, caso se ultrapassem as cotas. Upgrades automáticos e transparentes para que o produto também possa estar sempre atualizado, o que é importante nesta área, ou muito mais nesta área, embora seja um pouco transversal a tudo o que diz respeito a TIs, e também evitar downtimes ou intervenções manuais. Em relação às aplicações e ao modelo de licenciamento, portanto, o licenciamento é baseado, entrando aqui um pouco no âmbito do licenciamento, é baseado no modelo freemium e premium, no sentido em que existe a plataforma podemos dizer que é gratuita, e existem algumas aplicações gratuitas que nós podemos utilizar para diferentes finalidades, sem qualquer custo, tanto na plataforma como nas aplicações. E depois existem aplicações pagas que obviamente conferem um controle muito maior e uma gestão muito mais eficaz nas empresas. As aplicações pagas disponibilizam tudo aquilo que necessita para uma segurança completa. Basta adicionar apenas o que se quer e adquirir todas num pacote completo. Cada aplicação está disponível para teste gratuito durante 14 dias. Ao fim dos 14 dias de teste, elas deixam de funcionar e depois podem ser adquiridas isoladamente, consoante aquilo que se pretenda, ou então adquirir o pacote completo, que do ponto de vista financeiro é muito mais interessante até. As aplicações gratuitas estão incluídas no NG Firewall, obviamente sem custos, como foi referido. A plataforma NG Firewall inclui então as versões light de algumas aplicações pagas, portanto com algumas limitações, tanto em termos de informação, como também da filtragem ou reporting, e outras também aplicações mais populares, como o Vírus Blocker Lite, Application Control Lite ou Spam Blocker Lite. Já vamos ver mais à frente todas as aplicações que estão disponíveis e o que é que fazem. A versão NG Firewall completa inclui então todas as aplicações gratuitas, pagas, e inclui também o Live Support. O Live Support é um suporte prestado pela Untangle, pela equipa de especialistas de Untangle, e é remoto. Portanto, 24 horas por dia nós poderíamos ter acesso a esse suporte. Vamos ver então que aplicações pagas estão disponíveis. Vamos começar com o Application Control. Portanto, permite controlar as perdas de produtividade, gastos excessivos de largura de banda ou a utilização de aplicações para contornarem protocolos. Funciona juntamente com o Filtro App para bloquear conteúdos. Portanto, no fundo, estamos a falar em algo também que é bastante interessante no Untangle, que é a filtragem Layer 7 ao nível aplicacional. Isto significa que, a título de exemplo, nós podemos, por exemplo, permitir o acesso ao Facebook, mas dentro do Facebook conseguimos interditar o uso de, por exemplo, a publicação de posts ou um Messenger, por exemplo. Portanto, tem esse nível de granularidade. No caso, por exemplo, do Gmail, nós podemos dar acesso ao Gmail, mas não queremos dar acesso ao Hangout, por exemplo. E isso consegue-se com o Application Control a aplicar filtragem de Layer 7, portanto, ao nível aplicacional.
O Bandwidth Control, portanto, vai permitir precisamente gerir a largura de banda, estabelecendo prioridades ao nível do tráfego, que é o tráfego que importa para a empresa, portanto, será o tráfego prioritário, e distinguindo então diferentes níveis de prioridade para tráfego recreacional, por exemplo, sei lá, YouTubes, Facebooks, por aí fora. Ou então o tráfego inapropriado, antes que realmente isso possa ter algum impacto na experiência dos utilizadores em geral. Portanto, o que acontece muitas vezes é que se não tivermos nenhum sistema de controle de largura de banda, se tivermos, mesmo que tenhamos uma rede muito boa ou velocidades contratadas muito boas, se tivermos meia dúzia de pessoas a fazer downloads sem qualquer tipo de controle, isso vai afetar a utilização da internet e a experiência de internet em todos os outros utilizadores e na empresa em geral. Daí a importância em ter o bandwidth control. Temos o Directory Connector, portanto, o Directory Connector é o que nos vai permitir integrar com, por exemplo, o Microsoft Active Directory ou um sistema de rádios. É a extensão perfeita para o Policy Manager, herdando os nomes do utilizador e grupos para uma configuração simplificada. Portanto, eu com o Directory Connector posso, numa empresa, ligar-me ao Active Directory e depois criar políticas de web filtering, por exemplo, de acesso à VPN, de autenticação, com o Policy Manager. Depois temos o IPsec VPN, algo que nós também estamos a dar bastante destaque, uma vez que temos tido várias solicitações de parceiros sobre como estabelecer ligações VPN, seja site to site, mas seja também por parte de utilizadores que andam na rua. O que acontece muito ainda, infelizmente, é que muitos clientes têm Remote Desktop aberto à internet, expondo assim basicamente toda a rede e com privilégios que podem ir desde um utilizador simples a um administrador, se tiverem Remote Desktop aberto num servidor, por exemplo, e o que se assiste é que nos últimos anos esse tem sido o vetor de preferência para ataques ransomware, através de ataques de brute force, onde nos casos onde haja passwords simples, facilmente são capazes de ser descobertas e os cibercriminosos têm um ataque mais rápido aos servidores, ou então através de vulnerabilidades também em alguns protocolos ou versões de Remote Desktop. Daí que a recomendação sempre e as boas práticas indicariam que para estabelecer um acesso Remote Desktop seria sempre depois de um acesso ou sobre um acesso VPN. Com o Untangle NG Firewall, nós temos duas possibilidades de estabelecer ligações VPN, seja através da IPsec VPN ou do OpenVPN. As vantagens é que o IPsec VPN vai permitir, por exemplo, a interação com o Directory Connector, onde nós podemos ter utilizadores a autenticarem-se diretamente no Active Directory ou num servidor rádios. Uma outra vantagem também destas duas componentes, tanto o IPsec VPN como o Directory Connector, e isso são alguns testes que nós temos feito e provas de conceito, é que nós podemos integrar aqui também um sistema de autenticação de dois fatores. Fizemos os testes com o EZ Secure Authentication e de uma forma bastante simples conseguimos ter utilizadores que estão na rua a autenticarem-se da nossa Active Directory, mas com a autenticação de dois fatores. Teremos todo o gosto depois e iremos também fazer um futuro webinar só sobre este tema. Em termos da IPsec VPN, pronto, este é um acesso que torna seguro ou ultra seguro esta ligação entre utilizadores remotos e a organização. Está também testado com o Cisco, SonicWall e gateways de Sophos. Esta mesma app permite então a utilização ou o estabelecimento de ligações VPN site to site ou utilizadores remotos.
Depois temos o Policy Manager, como foi referido antes, portanto, é a app que vai permitir definir as políticas que nós vamos aplicar, seja a utilizadores, grupos, hora, dia ou mais. Portanto, nós podemos fazer políticas distintas com estes critérios e escolher então quais são as apps e quais são as configurações que dizem respeito a esta política que é aplicada então aos diferentes utilizadores, grupos ou dispositivos. O Spam Blocker permite bloquear o problema que resulta na perda de produtividade, estamos a falar de spam, permite bloqueios na ordem dos 99,5% de spam, a quarentena é automática e não tem custos, e funciona em conjunto com o Fish Blocker para proteger logo a caixa de entrada. Temos o SSL Inspector, bastante importante para que possa ser analisado ou verificado o tráfego encriptado. Portanto, hoje em dia a maioria do tráfego é HTTPS, portanto, tráfego encriptado com SSL, é HTTP encriptado com SSL, impedindo que outras firewalls bloqueiem tráfego, conteúdos inapropriados e aplicações. Sendo assim, o SSL Inspector vai resolver este problema ao desencriptar no meio todo este tráfego e ser analisado. E depois volta a reencriptar o tráfego de rede para enviar ao destino. Existe um instalador de um certificado, porque para que possamos ter os endpoints a desencriptar o tráfego para que o Untangle o possa ver e depois aplicar as suas políticas ou filtragens, existe um instalador com certificado que tem que ser instalado em cada cliente. É um processo bastante simples e que permite então obter toda a eficácia da verificação do tráfego através do Untangle, mesmo em comunicações cifradas. O Vírus Blocker é uma camada de proteção que também está disponível ao nível do gateway, portanto bloqueia-os realmente neste sítio, impedindo que eles possam chegar ao endpoint. Integra-se com a aplicação avançada da ThreatSense de Untangle Scout IQ. Uma outra aplicação interessante para qualquer empresa é o OneBalancer. Portanto, se tem duas ou mais ligações à internet, o OneBalancer é a ferramenta essencial para distribuir o tráfego e otimizar o Quality of Service. Nós podemos ter, por exemplo, se tivermos duas ligações, podemos ter uma ligação que é baseada em fibra, uma outra que é baseada em ADSL, por exemplo, para assegurar que temos sempre conectividade, uma vez que uma falha de serviço em qualquer uma destes prestadores de serviços pode demorar alguns dias, e então a ideia de poder ter duas ligações WAN com suportes diferentes, digamos, traz alguma vantagem. Além de permitir também, com o One Balancer, podermos redirecionar algum tráfego que é mais prioritário para a liga, por exemplo, mais rápida, ou a ligação mais rápida. Portanto, regras simples vão garantir então o máximo de qualquer ligação e permitem a utilização de diversas ligações ao invés de uma linha dedicada dispendiosa. One Failover, mais uma app também que faz sentido usar com o One Balancer. Portanto, se a internet deixa de funcionar, certamente a empresa vai parar. Como vimos antes, as empresas estão totalmente dependentes de internet. Nesse caso, nós podemos adicionar um suporte para múltiplas ligações à internet e redirecionar o tráfego automaticamente quando uma das ligações falha, dando então alta disponibilidade e garantindo o máximo de uptime em qualquer ocasião. Portanto, mais uma vez estamos a falar de uma situação que as empresas podem não ter, mas se puderem ter duas ligações WAN, garantem ou terão grandes oportunidades de garantir uma ligação permanente à internet sem falhas, através do One Balancer e do One Failover. O Web Cache, à semelhança da cache de qualquer browser web, mas ao nível do gateway, o Web Cache vai melhorar e acelerar consideravelmente a experiência de internet, guardando cópias de objetos mais acedidos durante a navegação web no servidor NG Firewall. Vai reduzir a largura de banda utilizada, o que vai resultar numa melhor experiência de utilização e produtividade.
Temos uma app que é o Web Filter. Obviamente, como o nome indica, vai filtrar tráfego web, permite bloquear pornografia, jogos, YouTube, redes sociais ou outros conteúdos inapropriados. Permite reforçar a pesquisa segura também ao nível da gateway, em vez de no browser. Portanto, nós podemos reforçar as pesquisas seguras realmente no gateway, em vez de estar preocupado em definir regras ou políticas em cada endpoint para forçar as pesquisas seguras no browser. Funciona também juntamente com o SSL Inspector, com o Application Control e o Bandwidth Control para uma verificação de tráfego, filtragem e controle de acessos e ligações. Vamos falar agora de apps grátis. São as apps que estão gratuitas e que podem ser utilizadas sem qualquer custo, juntamente com a plataforma, o NG Firewall. Então temos o Adblocker, vai eliminar os incómodos anúncios e melhorar os tempos de carregamento dos sites e também ajuda a proteger a privacidade dos utilizadores ao bloquear os cookies. Temos um Captive Portal, excelente para gerir os logins e a privacidade relacionada com a utilização do Wi-Fi por parte de convidados. Vamos ver mais à frente e falar um bocadinho sobre isso. Vai mostrar uma checkbox de concordância com as regras, uma janela de autenticação e até pode integrar pagamentos de utilização deste serviço. Temos o Firewall, será a principal aplicação no NG Firewall. Vai separar e proteger a rede dos perigos da internet, controle por IP, protocolo e porta. É onde nós vamos poder criar redirecionamento regras de filtragem de origem e destino e protocolo. Temos uma outra app bastante importante e que é gratuita, prevenção de intrusões, o Intrusion Prevention. Portanto, é uma solução que se baseia numa solução open source bastante conhecida no mercado, que é o Snort. O Snort baseia-se em assinaturas, na identificação de padrões de tráfego, e com isso podem gerar alertas que podem depois, por sua vez, bloquear ou informar sobre essas tentativas, que podem ser ataques ou não. Muitas dos ataques que são identificados e que são massivos, por exemplo, WannaCry, Petys e por aí fora, muitos deles conseguem ser descobertos através de regras de Snort. Neste caso, com esta app também será possível, com base então no comportamento ou na frequência dos ataques que são atentados contra os servidores ou contra as redes. Temos OpenVPN, uma tecnologia também open source, bastante eficaz, transversal para todos os dispositivos ou plataformas. Existem clientes para iOS, para Android, para Windows, para Mac. Facilmente conseguimos ter qualquer utilizador a aceder também ao nosso VPN de uma forma totalmente gratuita. Desvantagens sobre o IPsec VPN, a aplicação paga, é que aqui não temos, já estamos dependentes de um cliente, portanto é uma aplicação que tem que ser instalada, embora não seja muito complicada, mas tem esse ónus, e depois não faz integração com o Directory Connector, por exemplo. Portanto, permite apenas autenticar contra utilizadores locais do Untangle. No entanto, suporta também ligações site-to-site e client-to-site. Temos o Phish Blocker também, que protege os colaboradores de esquemas de roubo de identidade e captura de credenciais. Temos uma app de reportes muito importante, portanto, permite ver quem está a fazer o quê e gerir a nossa rede com eficácia. Podemos ver a utilização por app, grupos de aplicações, por utilizadores, grupos de utilizadores, por tempo e muito mais parâmetros. Tunnel VPN permite criar uma ligação segura para uma rede remota, permite reagir dinamicamente e dirigir o tráfego de acordo com o tipo de evento ou atividade. Web Monitor, uma solução perfeita para organizações que apenas necessitam de verificar e não controlar a atividade web. Portanto, só precisam de saber o que é que está, ou como é que está a ser utilizado o recurso da internet, por exemplo, em termos de web, mas não conseguimos, portanto, bloquear.
para bloquear é necessário o Web Filter, que é a aplicação paga. De uma forma geral, depois da apresentação das várias aplicações pagas e gratuitas, podemos ver aqui que a versão completa tem os principais componentes em termos de content filtering, desempenho da rede, acesso remoto, live support, muito importante também, e o Customer Rebranding, que significa que nós podemos colocar os nossos logos e a nossa imagem nos interfaces da administração. Comparativamente com a plataforma e as aplicações gratuitas, ou seja, uma solução totalmente sem custos, nós vamos ter um content filtering muito limitado, não vamos ter otimização do desempenho da rede, não vamos ter todas as possibilidades de acesso remoto, uma vez que não temos o IPsec VPN, por exemplo. Depois não temos live support e nem temos o custom rebranding, que é a personalização com imagens ou com logos. Em termos de instalação, embora não pretendamos com esta apresentação entrar muito nos detalhes técnicos, mas basicamente existem duas formas de instalar, muito simples, ou atrás do firewall e do router, como podemos ver na imagem à esquerda, ou simplesmente atuando como firewall e router logo após o nosso modem ou a nossa ligação à internet. Qualquer uma das situações é válida e consegue os mesmos resultados. Resumindo o esquema de licenciamento, como eu referi antes, portanto é um modelo de licenciamento baseado em freemium ou premium. O modelo freemium inclui algumas apps gratuitas, mais ou menos as versões light, das versões pagas, e 14 dias de trial nas versões pagas. Portanto, o que descarregarmos da internet, do nosso site ou do site Untangle, vai nos permitir utilizar toda a plataforma, todas as aplicações gratuitas e durante 14 dias todas as aplicações pagas. A opção de licenciamento é modular e versátil, uma vez que nós podemos escolher as apps e pagar as apps e adquirir as apps individualmente, consoante aquilo que pretendamos implementar na organização. Mas também temos o modelo completo, o NG Firewall Complete. Este será o melhor compromisso em termos de custo-benefício, uma vez que vai incluir todas as apps gratuitas e pagas, vai dar acesso ao Command Center para termos uma gestão híbrida na cloud, que é ideal para MSPs, prestadores de serviços geridos, ou instalações alargadas multi-appliance, no caso de, por exemplo, empresas com muitas filiais e que queiram ter uma plataforma única de gestão. Suporte técnico remoto também está incluído no pacote completo. Em termos de preços, embora não iremos referir aqui preços, porque temos tabelas de preços para isso, diríamos que bastam 3 aplicações pagas para chegar ao custo do pacote completo. Com todas as aplicações. Portanto, é realmente financeiramente e do ponto de vista também do objetivo da segurança, é uma solução muito mais interessante optar pelo NG Firewall Complete. O licenciamento é feito por número de computadores que passam pelo NG Firewall. Okay? Não é por utilizador, mas sim por número de computadores ou dispositivos que por lá passam. No entanto, existe a possibilidade de fazer bypass de dispositivos de forma a não serem contabilizados. Neste caso, serão dispositivos que vão ter acesso à internet, mas não passam pelas apps. Neste caso, obviamente, pelas apps pagas. Um exemplo são, por exemplo, impressoras que precisam ter ligação à internet para se atualizarem ou para poderem enviar algum e-mail, telefones SIP, VoIP, e que não careçam de algum controle das apps pagas. Em termos de licenciamento, existe um valor fixo que pode ser mensal, e aqui é uma grande vantagem também para quem presta serviços geridos, MSP, em que podem faturar aos seus clientes também mensalmente e gerir toda a plataforma e toda a vertente de segurança. Como vimos, é um mercado que tem grande potencial nos próximos anos. Ou então licenciamentos de 1, 3 e 5 anos.
portanto, estamos sempre a falar de um valor fixo para licenciamentos com estes períodos de tempo, 1, 3 ou 5 anos. Existem também valores especiais para entidades sem fins lucrativos e setor público. Falando um pouco sobre os appliances. Estes são os appliances, é a gama de appliances oficiais da Untangle. Estamos a falar de plataformas de hardware que foram selecionadas pelos técnicos da Untangle para o seu software e que conferem o desempenho ideal para o software e para as dimensões a que se proporcionam. No entanto, algumas ou a maior parte destas plataformas podem ser adquiridas através de outros fabricantes com equipamentos similares. Portanto, estamos aqui a ver uma gama bastante ampla, desde equipamentos direcionados para empresas até 25 dispositivos, até empresas grandes para 3.000 dispositivos. A nova gama X-Series, que foi apresentada este ano pela Untangle, tem dispositivos que estão dimensionados para pequenas empresas. Pequenas empresas aqui na ordem dos 25 a 50 dispositivos. Como podemos ver na coluna de processadores, estamos a falar de processadores bastante acessíveis, contudo, mais que suficientes para o desempenho das tarefas do NG Firewall em ambientes desta dimensão. Depois temos a gama U-Series para pequenas empresas, mais uma vez para 25 a 50 dispositivos. E mais uma vez estamos a falar de processadores, por exemplo, Atom, dual core, 2 a 4 GB de RAM e discos também de entre 32 e 160 GB. Mais uma vez, qualquer equipamento destes pode ser substituído por outro equipamento à vossa preferência. Depois temos para médias empresas o U150 e o U500 para 150 e 500 dispositivos respectivamente. Aqui sim já estamos a entrar numa gama de Pentiums e Xeons quad-core e RAM bastante superior para poder comportar todos estes dispositivos e a utilização das aplicações. Finalmente temos para grandes empresas o M1500 e o M3000, que já, mais uma vez, estamos a falar de Xeons, 4-core e 6-core, e RAM e espaço de armazenamento em disco também mais adequado para esta dimensão de empresas. Em termos de concorrência, não querendo falar muito sobre ela, mas temos aqui um slide onde fala, onde podemos ter uma visão geral do nosso posicionamento relativamente a outras soluções. Basicamente, nós conseguimos ter bastante mais eficácia em termos de web filtering e application control, portanto, filtragem de aplicações, portanto, Layer 7, incluindo inspeção de SSL. Teremos também aqui funcionalidades de segurança mais equilibradas face aos outros fabricantes, de uma forma transversal. Reporting out of the box, isto é importante, muitos outros fabricantes precisam ou de módulos adicionais ou então o reporting não está facilitado. No nosso caso, conseguimos, através do dashboard ou de relatórios que possam ser enviados automaticamente por e-mail, ter acesso à informação crítica. Distribuição, opções de instalação flexíveis, temos-la através do appliance físico, appliance virtual ou hardware, qualquer tipo de hardware fornecido por terceiros. Não precisamos de hardware dedicado ou específico para Untangle. E depois amigável para pequenas e médias empresas com um custo efetivo e interessante para as empresas. Temos um free trial e temos assistentes de configuração e instalação. Vamos falar aqui só um pouco sobre aplicações e casos práticos, que estava também na lista dos tópicos.
Só alguns exemplos. Por exemplo, uma empresa que pretende instalar um servidor VPN para permitir ligações remotas de utilizadores que andam na rua. Ou a força de vendas, ou os donos, ou os diretores, o que for. Portanto, muito simples. Utilizamos a app IPsec VPN com autenticação local, portanto, utilizadores previamente adicionados na lista de utilizadores do Untangle, ou então autenticação remota via Directory Connector, ligado, por exemplo, à Active Directory da empresa. Uma opção neste cenário é, por exemplo, a autenticação de 2 fatores com o EZ Secure Authentication, o que vai conferir uma ligação ainda mais segura à rede corporativa. Neste sentido, o utilizador vai autenticar-se com o seu username, a sua password, vai receber no seu telefone uma notificação em que vai apenas. Este é um dos cenários de deployment do Secure Authentication, em que o utilizador vai permitir a ligação. Portanto, vai aprovar. Tem 2 opções: approve ou reject, ou entra na rede ou não entra na rede. Ou seja, para haver o acesso à rede, não basta conhecer o username e a password, mas é preciso ter sempre acesso ao dispositivo móvel e depois autorizar. Esta é a forma mais segura e é a forma que, para onde a indústria toda caminha, para garantir a proteção dos dados também das empresas. Ligações de sucursais e filiais. Vamos imaginar que temos um grupo de empresas, precisam de ter um acesso uniforme entre todos os dispositivos, no sentido de ter uma rede alargada, por exemplo. A opção será uma ligação site-to-site com IPsec VPN, em que cada filial, cada sucursal se vai ligar, por exemplo, a um ponto central que é a filial, e desta forma teremos uma rede única e com as vantagens inerentes. Aplicação de políticas de segurança internas. Podemos definir políticas para aplicar a utilizadores ou dispositivos. Existe aqui o conceito de REX. Depois poderemos e iremos certamente fazer mais webinars técnicos e workshops para que os parceiros possam estar mais familiarizados com estes conceitos. Mas a ideia será, por exemplo, ter diferentes políticas para diferentes grupos de equipamentos ou utilizadores, e no fundo serão aplicadas as instalações que fazem sentido nessa política e as configurações, que são distintas, podem ser herdadas de uma outra parent, ou então podem ser distintas para essa política. Podemos estar a falar, por exemplo, de uma política onde vamos ter Web Filtering, SSL Inspector, Application Control para filtrar as aplicações, Web Cache, Virus Blocker e Fish Blocker. Será, por exemplo, um cenário essencial, diria, para a maior parte das organizações. Outro cenário é, por exemplo, queremos uma rede guest Wi-Fi com autenticação. Muito simples, ligamos um access point à nossa rede como hotspot e utilizamos o Captive Portal para fazer a autenticação, mais uma vez, ou com utilizadores locais do Untangle ou através do Directory Connector, que podem autenticar-se no Active Directory ou então qualquer servidor rádios também. Ou então, simplesmente autenticar-se através de uma rede social como o Facebook. Otimização de largura de banda e redundância. Pronto, falámos há pouco de empresas que estão dependentes da internet, a grande maioria. Muito fácil, se conseguimos ter 2 ligações WAN, configuramos o WAN Balancer e o WAN Failover e temos fortes probabilidades de não ter downtimes em termos de acesso à internet. Se optarmos por acesso à internet com infraestruturas distintas, como eu referi, sei lá, ADSL e fibra, por exemplo, e também de fornecedores diferentes, idealmente. Podem ser ligações de baixo custo, em que nós depois retiramos o melhor das duas e também para a utilização interna. Detecção de intrusos. Importante, até também no âmbito embora não seja muito aqui o enfoque, mas até também no âmbito do Regulamento Geral de Proteção de Dados, onde
muito provavelmente, e também está explícito, as empresas terão também não só de evitar a todo o custo que haja detecção, que haja intrusões e fuga de dados privados, e havendo, pronto, convém realmente saber o que é que aconteceu, por qual foi o vetor de entrada e que medidas é que estavam implementadas. E nesse sentido também a detecção de intrusos pode trazer alguma luz e algum benefício, no sentido em que nós podemos também ter um registro daquilo que aconteceu, um registro no tempo sobre o que é que aconteceu em termos de tentativas de intrusão. Backups automáticos para a cloud. Uma excelente funcionalidade que o Untangle tem. Todas as configurações que nós vamos fazer no Untangle podem ser guardadas automaticamente no Command Center, ou seja, na cloud. Isto é excelente porque a segurança é um processo, portanto não se configura um appliance e aquele appliance vai ficar com as regras ideais durante o ano ou toda a vida da empresa. Portanto, é sempre um processo em curso, seja porque há novos requisitos em termos de utilizadores da empresa, em termos de ameaças, e então vamos tendo várias configurações que vão sendo guardadas sob forma de versões no Command Center. A qualquer altura nós podemos reverter para qualquer uma dessas versões. Esta é uma funcionalidade excelente. Recepção automática e periódica de relatórios. Portanto, excelente também. Eu posso receber diariamente relatórios com base nos critérios e parâmetros que defini. Posso receber, aliás, out of the box, portanto, com a configuração por defeito. O Untangle já faz um envio periódico de toda a utilização dos recursos, o que é excelente. Acesso a servidores internos, por exemplo, uma empresa que tem um servidor web ou tem um servidor FTP e permite dar acesso ao exterior a esse servidor que está na rede local, muito fácil, ou configura um interface para uma DMZ, seria o ideal, ou então configura um port forward rapidamente para dar acesso a essa máquina e pode ainda definir balanceamento de tráfego e QoS para gerir de uma forma eficaz esse tráfego. Falando de QoS, temos também um aspecto importante de priorização de tráfego com QoS, onde vamos priorizar o tráfego que é mais crítico à organização. Finalmente, chegamos aqui à fase onde vamos conseguir realmente ver o interface web de uma forma bastante rápida, uma vez que não existem muitas funcionalidades e, como eu disse, nós vamos ter workshops e outros webinars onde vamos falar de aspectos mais técnicos. Este link está acessível publicamente a qualquer utilizador. É uma área de demonstração de Untangle. Vamos carregar para ver. Ora, só um instante. Então este é o aspecto do dashboard, portanto, logo após a autenticação no Untangle, este é logo o aspecto do dashboard. Por aqui conseguimos ver que estamos perante uma solução muito orientada para a segurança, para a eficácia da gestão da rede. Portanto, com estes widgets que eu posso personalizar aqui e adicionar ou alargar ou redimensionar, eu posso rapidamente saber o que é que se está a passar em termos de ligações geográficas, sessões, em termos de tráfego na interface externa ou interna, um número de utilizadores ativos, estão 10, o máximo foram 10, existem 10 dispositivos conhecidos, recursos da máquina, ok, uma visão geral também dos recursos e da plataforma, que políticas é que estão a ser utilizadas, qual é o tráfego que está a ser gasto para cada destas políticas, carga do CPU, utilização dos vários interfaces, número de sessões por minuto,
Se eu tiver aqui um pico de sessões, isto pode indiciar algum risco, algum intruso, por exemplo, alguma fuga de dados inesperada. Top host names, quais são os host names mais visitados, a utilização dos mesmos, as aplicações mais utilizadas, isto consegue-se com o Application Control. Ok, temos aqui a granularidade, pronto, temos o Google Play, temos o Google Plus, Twitter, Facebook, top das aplicações por utilização. E os widgets continuam por aqui fora para ajudar o gestor a gerir da melhor forma a sua rede e os seus utilizadores. Voltando cá para cima, rapidamente também, nós conseguimos fazer drill down aqui. Portanto, se carregar aqui eu vou ver a lista dos hosts, se carregar aqui vou ver a lista dos devices, aqui vou ver a lista das sessões. Da mesma forma tenho aqui estas opções que estão sempre fixas e que me permitem rapidamente ver sessões, hosts, devices e utilizadores. A título de exemplo, vamos ver que hosts é que estão aqui ligados e conseguimos ver muita informação, nomeadamente o IP, o endereço físico, qual é o fabricante associado a este endereço físico. Neste caso é uma máquina de testes, não está a mostrar, mas na maior parte dos casos reais vai mostrar quem é o fabricante do interface de rede, se está ativo ou não, qual é o browser que está a utilizar, se passou pelo Captive Portal ou não. Tags é um conceito interessante. Nós podemos gerir também as nossas regras, as nossas políticas com tags. Podemos dizer que isto é do grupo de marketing, por exemplo. Ok. E podemos ir então desta forma atribuindo etiquetas aos vários dispositivos para facilitar a gestão dos mesmos sem ter que estar, a relembrar-nos dos IPs, por exemplo. Esta é uma forma bastante eficaz de o fazer. Ok? Conseguimos também ver aqui logo cotas, isto também é importante definir, podemos definir cotas, 20 GB e o que é que está livre ainda. Podemos reencher as cotas, ou seja, disponibilizar novamente, libertar a cota. Podemos negar a cota e por aí fora. Portanto, fizemos um drill down rapidamente para ali, aqui conseguimos ver as sessões. Ok, temos todas as sessões que estão a acontecer por vários protocolos, TCP, UDP, vários interfaces, clientes, portanto, origem e destino, países também, conseguimos ver aqui, sei lá, se tivermos aqui uma grande quantidade de sessões para um país com o qual não nos é familiar e não costumamos fazer nada, ou uma porta muito estranha, isso também ajuda a depurar ou a diagnosticar alguma situação de risco. Velocidades também, tanto do cliente como do server. Ok. Mais uma vez também temos tags aqui que podemos, que podem estar associadas, as tais tags que foram definidas lá atrás. Aqui vão nos permitir também identificar rapidamente então quem é que estaria a utilizar esta sessão. E depois do lado direito temos também uma grande quantidade de informação associada a cada sessão. Okay? Em termos de dispositivos, temos também muita informação relativamente aos dispositivos que estão ligados. Okay? Sempre com o painel do lado direito com informações adicionais, que pode ser escondido. E temos utilizadores, que nos dá uma visão geral dos utilizadores que estão ativos no Untangle, que se tenham autenticado através do Directory do Connector. Portanto, isto foi o dashboard. Muito rapidamente vamos ver aqui as apps disponíveis. Portanto, temos um conjunto de apps. Estas apps podem ser instaladas. Okay? Estas são as apps que foram previamente instaladas. Portanto, out of the box, nós temos de instalar as aplicações e escolhemos quais é que queremos. Depois, se estivermos numa versão de teste, já sabemos que temos 14 dias
de utilização gratuita das apps pagas. Elas podem ser ligadas ou desligadas, portanto, facilmente entramos dentro de uma app e configuramos-la, ou ligamos ou desligamos aqui. Temos gráficos de utilização, temos a situação do bypass, onde nós podemos dizer aplicações das quais não vamos fazer cache. E este é então o aspecto das apps. Aqui podemos instalar novas apps. Neste caso, já estarão todas instaladas. Configurações. Este é o menu de configurações, muito simples. Aqui definimos configurações de rede. Ok, portanto é aqui que vamos definir o hostname, quais são os interfaces que temos, se elas são WAN, se não são WAN, qual é o nome da máquina, se lá utilizar um Dynamic DNS ou não, de que serviço é que vai utilizar para a administração, por exemplo, regras de port forward, ok? O exemplo que falámos antes, se quisermos criar uma regra para dar acesso a algum servidor interno, será aqui que criamos a regra. Regras de NAT, regras de bypass, mais uma vez aquela situação que falei, portanto nós podemos excluir dispositivos do licenciamento ou que passem pelas apps, e nesse caso vamos usar então estas regras de bypass. Estão aqui alguns exemplos também que eu referi, como o caso de telefones, ou sessões de PPPTP, de VPN neste caso. Regras de filtragem, rotas, DNS, DHCP, configurações avançadas, é aqui que encontramos o QoS e as regras de QoS, onde podemos facilmente adicionar novas regras. Ok. Regras de acesso, podemos permitir acesso à linha de comando via SSH, embora não seja necessário, mas pode ser criado. Podemos permitir ou impedir que seja feito ping à máquina, por aí fora. O PNP, DNS e DHCP, portanto o Untangle faz de servidor DNS e DHCP, placas de rede, utilização de NetFlow para poder analisar o tráfego também noutras aplicações ou appliances. Dynamic Routing, onde podemos ter BGP, por exemplo, e OSPF para uma utilização mais avançada. E este é o aspecto geral. Agora poderíamos ficar aqui muito mais tempo a falar sobre os aspectos de utilização do Untangle, mas aproximamos já, ou já passamos da hora final do webinar. Vamos voltar aqui à apresentação. Relativamente a questões, dado também o adiantado da hora, eu queria pedir a todos os parceiros que enviassem e-mail, um e-mail pode ser para comercial@whitehat.pt, colocando as questões que tenham, sejam técnicas ou comerciais, ou qualquer outro tipo de questão, e nós teremos todo o gosto em esclarecer. Se quiserem telefonar, também teremos todo o gosto em esclarecer. Chegando ao fim do webinar, quero agradecer a vossa presença. Haverá muito mais para falarmos sobre o Untangle. Nós estamos a trabalhar em campanhas de marketing também, vamos gerar leads, vamos facultar-vos materiais também para colocarem informações nos vossos websites, se assim o preferirem também. Para nós é sempre muito interessante. E finalmente vão também ter acesso à vossa licença da NFR, Not for Resale, para utilização interna. Durante o período de instalação, estamos totalmente disponíveis para esclarecer qualquer dúvida na instalação e configuração da vossa licença nas vossas instalações. Relativamente a materiais de suporte, temos aqui no Handouts do GoToWebinar
vários PDFs que vocês podem descarregar, sendo que estes PDFs também vão ser enviados a posteriori por e-mail durante o dia de hoje. E com isto chegamos ao fim da nossa apresentação. Agradeço novamente a vossa presença e bons negócios. Boa tarde.